Olá pessoal, estamos em mais um programa Fala Doutor, comigo, Dr. Aloysio Barbosa Filho, e hoje eu vou entrevistar o Dr. Bruno Coutinho Noronha, cardiologista e especialista em medicina do esporte e exercício. Não é isso, Bruno? Isso aí. Conta um pouco pro pessoal de casa aí sobre a sua trajetória aí dentro da medicina. Conta desde a faculdade, conta pro pessoal conhecer um pouco você. Me formei em medicina em 2007 na faculdade de Teresópolis, da Unifeso. Depois fui fazer pós-graduação em cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia em Laranjeiras, lá no Rio. E assim que eu terminei a cardiologia, comecei a trabalhar no procardíaco, na reabilitação. E aí foi onde eu comecei a ter mais contato com... Reabilitação cardíaca. Reabilitação cardiopulmonar, que eles chamam. Aí comecei a ter mais contato com a cardiologia e o esporte associados, né? Mas aí a vida foi passando, deixei o esporte para o lado e foquei só na cardiologia e agora finalmente terminei a pós-graduação em medicina do esporte. E hoje a gente tem visto cada vez mais o exercício em evidência, né? Cada vez mais estudos científicos demonstrando o benefício da atividade física, né, para a saúde como um todo, não só a saúde cardiovascular, mas para a saúde mental, para a questão de doenças, né, relacionadas ao metabolismo, como diabetes, tireoide. Então, para tudo, exercício cada vez mais tem mais estudo mostrando para praticamente todos os tipos de doenças o exercício é um tratamento. E principalmente na nossa área, na cardiologia, né? Na cardiologia cada vez mais, né? Cardiologia principalmente. Hoje a gente fala muito daquela questão que sempre quando a pessoa chega no consultório e questiona, né? E muitas vezes ele nem vai no médico, que é o atleta de final de semana. Como que é essa visão pela cardiologia e pela medicina do exercício? Até pouco tempo atrás era totalmente abominável ser atleta de final de semana. Exato. Ou fazia durante a semana ou não fazia nada final de semana. Uma vez por semana não, né? Já está começando a mudar, já teve um estudo, acho que uns 2 anos atrás, mostrando que até ser atleta de final de semana, fazer só nos finais de semana já é um benefício. Claro que não vai fazer uma maratona final de semana se não treinou nada durante a semana. Aí sim é um risco. Aí sim é aquela história lá de antigamente de atleta de final de semana que vai morrer. Mas fazer um exercício, se não tiver tempo durante a semana, fazer só no final de semana já é um benefício. E esse tempo tem algum tempo mínimo? Durante o final de semana somente? Em torno de 150, 300 minutos, dependendo da intensidade. Quanto mais intenso, precisa de menos tempo. Porque hoje esse valor é recomendado para que você faça durante a semana. Durante a semana. Mas pelo menos se ele não puder, que ele possa... se conseguir condensar isso de um jeito seguro no final de semana... Já traz benefício. Já beneficia. Já é melhor do que ser sedentário a semana toda. Muita gente, às vezes... Você faz exame de teste ergométrico, né? Que avalia a parte cardiovascular e a avaliação funcional cardiológica e até evidencia se essa pessoa está apta ou não para a prática do esporte ou se tem que fazer alguma outra investigação, né, para poder estar liberado para praticar a atividade. Mas o engraçado é que quem faz esse exame ou quem pega o resultado de um médico, né, que fez e traz, o paciente quando traz para o colega,
mostra que o paciente chega para fazer o exame, por exemplo, com uma pressão elevada. E ele termina o exame, às vezes, com aquela pressão um pouco mais baixa, né? E engraçado que no dia seguinte, quando a pressão dele está um pouco mais baixa do que quando ele chegou para fazer o exame. E muitas das vezes ele não entende isso, mas a gente, né, profissional de saúde, a gente sabe o porquê, né? Que é o benefício a longo prazo da atividade física, né? A curto e a longo prazo. Explica isso um pouco pro pessoal de casa, para o pessoal entender e poder falar para o familiar. Pode dar um resumo detalhado aí. Primeiro ponto, às vezes o paciente chega com a pressão alta, mas por causa da ansiedade do exame, com medo de acontecer alguma coisa durante o exame, que tem sempre aquela história, né? Ah, eu ouvi dizer que morreu na esteira. Para morrer basta estar vivo. Né, é verdade. Ninguém conta história bonita, é sempre uma história para botar para baixo quem vai fazer o exame. Aí chega lá para fazer o exame com a pressão mais alta, por ansiedade, e com o início do exercício, às vezes já começa a ter aquela primeira redução, porque já começa a ficar mais tranquilo. Durante o esforço, a pressão vai subir, isso é o normal. A pressão tem que subir durante o esforço, que nem a frequência cardíaca. O coração tem que bater mais rápido, a pressão tem que aumentar para a coisa funcionar de uma forma mais fisiológica, né? Para o corpo começar a fazer o exercício de uma forma hemodinâmica, né? E logo depois do exercício, a pressão já cai. Então, o primeiro benefício do exercício já é logo depois da interrupção. Já tem uma redução imediata logo depois do exercício. Tanto da pressão quanto da frequência. Da frequência. Por isso que muitas vezes a gente vê, o pessoal de casa, você vai explicar para eles melhor, a pessoa está fazendo atividade física, está correndo em alta intensidade. Aí, de repente, ele para a corrida e desmaia. Porque teve uma queda repentina da pressão e da frequência. Esse é outro problema, não pode parar de repente. Exato. Tem que ter aquela graduação para o corpo ir reacostumando. A não ser que seja uma pessoa muito bem adaptada ao exercício. Sim. Né? Mesmo assim acontece. É raro, mas acontece. Mas tem que ter uma redução gradual, né? Não pode interromper um exercício muito intenso, interromper de uma vez, porque essa queda vai ser mais intensa. Então pode dar uma hipotensão, pode dar uma resposta vagal, né? Uma coisa mais neurológica que causa o desmaio assim que interrompe um exercício mais intenso. E hoje, para o indivíduo que quer fazer atividade física, qual é a necessidade de exame que essa pessoa precisa realizar para estar apto, né, para a prática de atividade física? Qual o limite de idade para fazer tal exame? Fala um pouco sobre isso. Na verdade, não tem limite de idade. Qualquer um que queira começar a fazer uma atividade física tem que fazer uma avaliação. Tá? O tipo de exames que vão ser solicitados depende muito da característica de cada paciente, de cada atleta. Mas o que é preconizado, em termos gerais, é uma avaliação médica, né, com anamnese, exame físico, um eletro, isso... Independe da idade. Dependendo da idade. Até pouco tempo, a Sociedade Americana de Cardiologia não recomendava eletro, que achava que era meio inútil, mas a europeia e a brasileira sempre recomendaram, pelo menos um eletro, para começar uma atividade física. E exames de sangue, tá? Alguns mais básicos, dependendo do perfil do paciente, um exame mais completo. E aí, além disso, a partir dos 35 anos, já é bom investigar a doença coronariana. Acima dos 35. A partir de 35 anos, o atleta já começa a ter um risco maior para a doença coronariana. Então, aí é bom fazer um teste ergométrico, um ecocardiograma, alguma coisa para avaliar melhor como está o funcionamento do coração, se tem algum indício de alguma doença coronariana. Esses dados, né, a gente tem visto isso acontecer, que a gente, né, os livros dizem, né, para quem de casa, a gente que estuda cardiologia, a gente vê que acima de 35 anos, uma morte súbita provavelmente é relacionada à doença coronariana. Sim. E quando a gente fala doença coronariana,
para quem é de casa, para poder entender, a gente está falando de placa de gordura nas artérias do coração, que chegou a um nível crítico que levou, né, à obstrução até infartar. E abaixo de 35 anos, provavelmente é para uma doença genética, uma anomalia, né, congênita. Uma anomalia, uma alteração estrutural. Exato. Do coração. Só que a gente tem uma coisa, isso era baseado em dados, né, habitacionais relacionados a um estilo de vida que não é compatível com o estilo de vida de hoje. Hoje a gente tem visto uma mudança de estilo de vida muito grande comparado com 20 anos atrás, né? Então a gente tem visto muito pessoas abaixo de 35 anos, até jovens, 30, 25 anos, tendo morte súbita. Sim. E quando você vai fazer, a gente sabe que tem lá a autópsia, é identificada a doença coronariana já nesse indivíduo de 30 anos. Você acha que isso vai mudar pelas sociedades, essa cobrança pelo teste ergométrico? Acho que se continuar essa tendência, pode ser que isso seja reavaliado. Que diminuem a idade para começar a investigar a doença coronariana. Então, mas hoje ainda acima de 35... O recomendado é acima de 35 anos fazer teste ergométrico. E, por exemplo... Mas, além disso, desculpe de interromper, claro. O teste ergométrico não serve só para a doença coronariana. É uma ferramenta que a gente usa também para programar o treino do paciente, né, do atleta. Avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Avaliar zonas de treinamento. Então, pensando no exercício, o teste ergométrico é recomendado desde cedo. Mas hoje, se a pessoa, por exemplo, fala, doutor Bruno, eu estou aqui de frente para o senhor, eu quero praticar atividade física. Eu tenho 40 anos. Só dá o atestado depois do teste ergométrico? Só depois de avaliação com teste ergométrico e alguns exames laboratoriais. Pessoal, estamos terminando o primeiro bloco. Vocês viram a recomendação do Dr. Bruno. Não sou eu que sou radical, não. Isso está na diretriz. Então, acima de 35 anos, atestado para atividade física, só com eletro e teste ergométrico. A gente volta já já e vamos continuar mais esse bate-papo. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Pessoal, estamos voltando para o segundo bloco. Aqui comigo, Dr. Bruno Coutinho Noronha, cardiologista e especialista em medicina do esporte e do exercício. Bruno, no primeiro bloco a gente estava falando sobre as adaptações, né, do organismo ao exercício físico e sobre a questão de atestado. E a gente sabe que às vezes o paciente ele não entende, né, essa, não vou dizer nem precaução nossa, mas na verdade é uma precaução para a saúde dele, né? Porque o atestado é um documento jurídico
que responsabiliza o profissional médico que autorizou o paciente a fazer atividade física. Mas mais do que isso, mostra que o paciente foi avaliado corretamente e que pode realmente fazer aquele tipo de exercício. Correto. E você hoje, na parte da medicina do esporte, você tem participado como médico de algumas atividades dessas de competições, Sim. Não é isso? E a gente sabe que essas competições, elas têm cobrado muito dos atletas, independente da faixa etária, a apresentação de um atestado de aptidão física. Certo. E a gente ouve falar, né, de pessoas que estão inscritas para atividade, tem um número de inscrição e chega no dia e fala, tive uma indisposição, não vou ir, e vende o número para outro e a pessoa compra. Isso é muito comum. E essa pessoa que Às carrega vezes o número nem para vende, outra... só entrega mesmo para um amigo, para alguém. E aí familiar. essa pessoa não passou por avaliação e ela acaba tendo um mal súbito, não é isso? Ainda mais hoje em dia, cada vez mais tem corrida de rua por aí. E as corridas maiores estão começando a ter um pouco mais de critério para inscrição, né? Porque o que acontece? A pessoa se inscreve, mostra a documentação e no número, o número é conectado ao nome e ao histórico que o atleta entrega na inscrição. Então, se acontece alguma coisa durante a corrida e ele vai ser atendido pela equipe médica da corrida, a equipe vai olhar o número, e às vezes tem até na Maratona do Rio, tinha o número e o nome da pessoa. E a equipe médica vai achar que está atendendo aquela pessoa que está naquele número. Tá? E com histórico totalmente diferente, porque pode ser uma pessoa ali que tem um histórico que não tem nada a ver com a pessoa que fez a inscrição. Aí, na última Maratona do Rio aconteceu isso. Aconteceu? Aconteceu isso. Estava atendendo uma pessoa que estava com uma desorientação e depois que a pessoa se recuperou, ela falou, não, esse nome não é meu, eu peguei o nome de outra pessoa, de uma amiga minha. Olha que risco que correu, hein? A gente tem atividade, eu vejo a atividade física como uma medicação, né? Sim. Paciente hipertenso tem que tomar o seu comprimido todo dia. Então a atividade física, como prevenção e tratamento, também tem que ser tentada adaptar a rotina para ser todo dia. O ideal é que seja todo dia. E a atividade física, ela tem vários benefícios. Cita um pouco desses benefícios para a atividade física, para a saúde cardiovascular, para a prevenção das doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes. Fala um pouco para o pessoal de casa. O exercício físico, de modo geral, ele ajuda na redução de gordura, de modo geral, gordura visceral, né, que fica no meio dos órgãos, gordura da pele mesmo, aquela gordura visível, e a gordura das artérias. Ajuda a reduzir o nível de açúcar no sangue, melhora a circulação de modo geral, porque ajuda a formar novas artérias, a impedir que as artérias se fechem, né? Que é mais? De modo geral é isso. Tem umas adaptações do próprio coração que A gente fala do coração de melhora, atleta, né? Coração de atleta, que é um coração que consegue funcionar sem tanto esforço. Porque o sedentário anda 2 passos, o coração já acelera, já fica ofegante. O coração do atleta, ele consegue fazer 2 quilômetros sem ter muito esforço. Verdade. E a gente fala de atividade física de alto rendimento. Por exemplo, maratonista, né, 42 quilômetros, ultramaratonas. A gente sabe que a atividade física é benéfica, mas a atividade física desse nível, mantida regularmente, também ela é maléfica. E isso é uma, como é que eu vou te falar, é uma polêmica, né? Porque, vamos dar o exemplo do filho do Abílio Diniz, teve um infarto e calcificação de artérias por exercício físico, do estresse físico intenso, não é isso? É uma polêmica só para quem pratica, porque já é um consenso que para quem existe pratica que não aceita. Que é um termo que
do inglês, que é o overtraining, é um treino excessivo. E que não tem nada a ver, desculpa só, que não tem nada a ver com um treino eventual que a pessoa fez na academia e ficou cansado um dia seguinte. A pessoa entende o overtraining, senão de casa... Não é aquele, hoje eu treinei demais e vou morrer, não. Não é, exato. É aquele excesso de treino ao longo do tempo, sem o descanso adequado, um esforço maior, repetido. É que nem um carro. O carro pode chegar a 250 km por hora, mas se você mantiver essa velocidade por muito tempo, forçar o motor várias vezes ao longo do tempo, o motor vai quebrar. Então é a mesma coisa com o corpo, né? Se você forçar muito, em algum momento aquele corpo não vai funcionar como deveria. E existe uma tal de curva em U, né, que é o sedentarismo, que é um risco elevado, né, de acontecer algum evento cardiovascular. Vai fazendo exercício, vai melhorando, diminuindo esse risco, e com o overtraining ele acaba aumentando o risco de novo. Chega num ponto que é semelhante ao sedentarismo. Interessante. E hoje a gente está muito em evidência com um problema que virou uma pandemia, acho que vou falar uma pandemia assim, para ficar não mundial, mas nacional, né? Só para fazer uma correlação. Que é a questão do uso de testosterona com fim estético, e a gente está tendo muito quadro de morte súbita relacionado a isso. E o uso também de ergogênicos. Muita gente fala, tomei, né, um estimulante para malhar. Fala um pouco sobre isso. A testosterona, sim, aquelas bombas, né, a gente sabe que não existe uma dose segura a partir da dose fisiológica, né, porque tem que ter uma indicação quando tem realmente uma deficiência de hormônio, é seguro fazer a reposição de testosterona. Mas se passa a ser uma dose acima do fisiológico, ou seja, acima do que o corpo está precisando, aí já começa a ter risco e não tem tempo. Não é porque vou tomar só 2 meses. 2 meses já pode ser prejudicial para o coração de forma irreversível. Leva fibrose, muito, né? Fibrose causa insuficiência cardíaca. Assim, já vi paciente com uma fração de ejeção de 27%, ou seja, a capacidade do coração de funcionar é só de 27%. E fica um coração diferente do coração de atleta, né? Totalmente diferente. Porque fica um coração musculoso, diferente de um coração adaptado ao exercício, sim, não é isso? Sim, o coração do atleta tem aquelas alterações, né? Fica, dependendo do exercício, fica hipertrofiado, ou seja, o músculo do coração fica aumentado, ou dependendo do exercício, o coração fica aumentado, isso no atleta. No usuário de testosterona, o coração ele vai acabar aumentando com uma deficiência do músculo, ou seja, o músculo ele vai enfraquecendo. E nem sempre isso é detectado nos primeiros exames. Então, um ecocardiograma normal, às vezes, não consegue identificar de uma forma precoce. Tem que ter uns métodos um pouco mais avançados para conseguir identificar logo no início, para conseguir reverter o máximo dessa alteração. E os ergogênicos? Cafeína, esses estimulantes? Depende muito da dose. Por isso que é importante fazer a avaliação pré-participação, que a gente fala, né? Uma avaliação antes de começar qualquer exercício físico, porque aí a gente consegue identificar qual paciente, qual atleta tem mais propensão a ter alguma reação ao uso de ergogênico e aqueles que podem fazer o uso de uma forma mais segura. Mas uma quantidade hoje segura que a pessoa, por exemplo, que tem em casa que pode tomar de cafeína, o que ele pode considerar? Porque a maioria é suplemento de cafeína, né? Depende muito do peso, né, de cada um, isso aí tem que ser muito bem avaliado individualmente. Mas eu já vi estudos falando que uma xícara de café equivale a uma cápsula dessa de cafeína que compra, então você está gastando dinheiro, né? Esse super coffee aí
que eu costumo falar, bota um café com canela que dá a mesma coisa. Não dá mesmo? Tá certo. Bom, Bruno, a gente está acabando aqui o bloco. Vou deixar para você falar aí onde você atende, seu trabalho, para o pessoal te procurar. Eu atendo num consultório na Rua Marechal Deodoro. Também estou atendendo na Dr. Med e faço teste ergométrico na Luiz Pasteur, em Itaipava. E tenho Instagram, se alguém quiser me seguir, Dr. Bruno _Noronha. E as informações estão todas lá. É isso aí, pessoal. Terminando mais um bloco. Se você está em casa, sedentário, sentado no sofá, vamos começar a movimentar, hein? O coração parado não fica bom. É isso. Até o próximo. Fiquem com Deus.